Olá, todo mundo. Vamos conversar agora com o professor Celso Campilongo, diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, onde haverá a leitura das cartas a favor da democracia no dia 11 de agosto, dia tradicional de festividade dos cursos de direitos no Brasil. Bom dia, professor Campilongo. Amanhã Bom dia, ocorre, professor Serrano. amanhã ocorre no Largo de São Francisco a leitura das cartas a favor da democracia e pela normalidade das eleições. A primeira nascida na Faculdade de Direito, que já recolheu mais de 800 mil assinaturas, e é produzida por 108 entidades empresariais, sindicais, da sociedade civil, que tiveram todos os dois documentos uma altíssima adesão, como se pode perceber. Professor Campilongo, qual a sua expectativa desse evento que ocorre amanhã, dia 11 de agosto? Olha, a minha expectativa ela é muito otimista. A gente percebe aqui pelas imediações do Largo de São Francisco, muita gente que vem tirar fotografia, que fica olhando o que está acontecendo por aqui, faz pergunta, gente que vem à faculdade, né, e quer se oferecer para ajudar, o que, que eu posso fazer para ajudar, eu quero estar aqui, onde é que eu assino o documento. Enfim, a gente percebe um clima de muita emoção, de muita solidariedade, de participação em relação a este evento. O que, que eu espero? Que ele seja muito pacífico, né? Um evento cívico, um evento da cidadania, com participação de amplos setores da sociedade, algo feito com muita tranquilidade, sem este radicalismo, esta polarização que faz tanto mal para a sociedade brasileira, a ponto que nós tivemos gente assassinada por adversários numa festa privada de aniversário. Quer dizer, uma coisa absolutamente alucinante. Nós não queremos nada parecido com isso. Queremos fazer algo com muita paz e muita tranquilidade. Entre as conversas iniciais com ex-frequentadores da Faculdade de Direito e a direção, que surgiu a ideia do documento, e a atual situação, com mais de 800 mil assinaturas e um manifesto que também nasce das entidades empresariais, sindicatos, etc., que nasceram a partir do movimento da Faculdade de Direito. Todo esse movimento lhe surpreendeu? Qual a análise que você fala deste bolo que cresceu enormemente? Olha, mas me surpreendeu muito. É uma vergonha o que eu vou dizer, e um jornalista até fez uma brincadeira comigo. Quando os antigos alunos me procuraram com a carta, perguntar o que eu achava, se eles estariam autorizados a ler a carta no pátio, sinceramente, eu falei para eles que concordava, né? Mas Uhum. achava melhor que a gente recolhesse umas 200, imaginei, 200 assinaturas, não 200 mil, 200. Umas Perfeito. 200 assinaturas para que a gente colocasse no site da faculdade e deixasse aberto a quem tivesse interesse em subscrever. 200 assinaturas. E um deles ainda me respondeu, foi ainda pior do que eu. Um deles me respondeu, mas será que nós conseguimos 200? Bom, nós colocamos isto no site da faculdade já com 3.100 assinaturas. E Perfeito. no primeiro dia tivemos 100 mil adesões. Logo no primeiro dia foi uma explosão de adesões. E quanto mais atacavam a carta, mais adesões a gente recebia, porque chamaram de cartinha, carta dos caras de pau e sem vergonha. Cada vez que acontecia uma coisa dessa, aumentava barbaramente o número de adesões, né? Mas não passava pela nossa cabeça chegar a este número de quase 1 milhão de subscritores, de maneira, nem nos sonhos mais delirantes que alguém pudesse ter, chegava a este número impressionante. Depois, algo que vai muito além do meio jurídico, dos estudantes de direito,
dos advogados, juízes, promotores, enfim, das profissões jurídicas. Porque eu tenho todas as profissões, todos os setores, artistas, jornalistas, escritores, médicas, engenheiras, enfim, enfermeiros, tudo quanto é profissão, subscrevendo esse documento. 800 mil, enfim, é um número muito expressivo, né? E como aconteceu a aproximação com Fiesp, Febraban, que geraram esta outra carta, que também será lida na faculdade no dia 11 de novembro? Como se deu essa... A história desta carta, ela tem três vias que levam ao mesmo endereço, 3 caminhos, 3 ruas que desembocam no mesmo Largo de São Francisco. Quais são as 3 vias? A primeira via foi o antigo diretor, o professor Floriano de Azevedo Marques Neto, que me procurou aqui e falou: Celso, você não acha que... De quem eu era o vice-diretor? O Sim. Floriano me sugeriu. Por que a gente não faz aqui no dia 11 de agosto uma manifestação em defesa dos tribunais superiores, do sistema eleitoral, da urna eletrônica? E por que o senhor não organiza isso no dia 11 de agosto? Eu falei: excelente, eu farei isso. E liguei para alguns diretores de faculdades de Direito aqui de São Paulo, todos eles aceitaram o meu convite para que viessem à faculdade no dia 11 de agosto para esta pauta, defesa da democracia, essencialmente. Ao mesmo tempo, quase que 2 dias depois, me procuraram estes antigos alunos, alguns contemporâneos meus de faculdade, estudaram aqui no Largo de São Francisco nos anos 70, assim como eu, me procuraram e me sugeriram a leitura da carta. Eu, talvez, se tiver algum mérito nessa história, de ter sido o primeiro, eu, juntamente com a diretora, a vice-diretora Ana Bechara, nós fomos os primeiros a assinar, posso dizer assim, desses quase 1 milhão de pessoas. Nós dissemos para eles: onde é que a gente assina? E depois, no meio da conversa, dissemos: vamos colocar isso no site da faculdade. Então, esta foi a segunda via. A pauta da carta às brasileiras e aos brasileiros é exatamente a mesma que o professor Floriano tinha me sugerido. Perfeito. Mais ou menos ao mesmo tempo, nós recebemos um convite da Fiesp para que fôssemos conversar com eles, porque eles souberam da nossa movimentação e tinham algo parecido, a mesma pauta a ser feita na mesma época, a primeira quinzena de agosto. Eu fui à Fiesp, conversei com o presidente Josué e expliquei o que nós faríamos. Ele me explicou o que eles estavam planejando fazer e era a mesma coisa. E nós discutimos lá, conversamos lá. Talvez a gente possa fazer uma coisa só. Ao invés de fazermos um ato na Fiesp, um ato no Largo de São Francisco, talvez a gente possa fazer uma coisa só. E eu falei: olha, presidente Josué, se o senhor quiser vir à Faculdade de Direito, será uma enorme honra recebê-lo. Tá? A faculdade de portas abertas para receber o empresariado, seria algo muito significativo que nós tivéssemos esta adesão. Ele me pediu alguns dias, evidentemente teria que conversar com seus pares, com a sua diretoria, tem o processo lá de deliberação interna, mas mostrou-se muito animado, né? E disse: olha, eu vou pedir aqui a autorização, a diretoria, mas eu, independentemente disso, eu gostaria de ir lá no dia, mas espera um pouquinho até que eu tenha a autorização da diretoria. E alguns dias depois ele me ligou: olha, isso está aprovado pela diretoria e nós iremos aí no dia 11 de agosto e estamos aguardando a adesão de mais algumas entidades empresariais, de empresários importantes. E, de fato, tudo isso ocorreu. Tudo que a gente tinha conversado se concretizou. Aos poucos vieram a aderir ao documento, por exemplo, a Febraban, né? E outros empresários de peso. É muito significativa do ponto de vista do empresariado. As adesões que nós tivemos não são brincadeira, não. São pesos pesados da economia brasileira. E houve a adesão também de outras entidades trabalhistas, sindicais
e várias outras entidades que aderiram também, né? Sim, sim, sim. Nós teremos aqui, no Salão Nobre, a leitura de um documento que já foi publicado nos jornais na sexta-feira passada, mas nós teremos aqui, numa manifestação que erroneamente estão dizendo que é uma manifestação da Fiesp. Não é uma manifestação da Fiesp, é uma manifestação também da Fiesp. Tem a Fiesp, mas tem junto a CUT, a Força Sindical, a Comissão Arnes, a UNE. Então, não é da Fiesp, é da sociedade civil brasileira. Eu mencionei algumas entidades, mas nós não podemos confundir a Fiesp com a UNE, nós não podemos confundir a Fiesp com a USP, nós não podemos confundir a Fiesp com a PUC, não podemos confundir as coisas. Então, a Fiesp é uma das mais importantes subscritoras, mas não é um documento da Fiesp, é um documento também da Fiesp e da sociedade civil brasileira. Isso é importante que fique claro. O senhor acha que esse alto número de adesões individuais e de entidades representa uma espécie de desafogo de uma sociedade que estava querendo se manifestar e não estava encontrando o caminho, como, coisas desse tipo? Eu não tenho a menor dúvida, que a faculdade foi muito beneficiada com uma ventania favorável ao manifesto. A sociedade brasileira encontrou nesta carta um ponto de desafogo. E, na verdade, isso é muito parecido com 1977. A Carta aos Brasileiros de 1977 teve este mesmo efeito. Depois da leitura da carta, nós começamos até mesmo a adesão do empresariado às críticas à ditadura militar. Isto em 1977, as primeiras manifestações empresariais são de 78, logo depois. Agora não, nós temos uma diferença. As entidades empresariais vieram juntos. Então, ao mesmo tempo, há uma sincronia maior. E uma outra diferença, aquilo, em 77, era um ponto de inflexão para que retomássemos a democracia. E agora, a Carta de 2022 é também um ponto de inflexão, mas para que a democracia seja mantida. A Carta de 77, naquele ano, o governo Geisel tinha baixado o pacote de Abril, tinha criado os senadores biônicos, tudo em função da negação da reforma jurídica que tinha sido rejeitada no Congresso, e, enfim, foi um fechamento de um regime, né? E que foi uma semente que frutificou ao longo do tempo. Agora, esta carta é para evitar que se saia do regime democrático atualmente vigente. É essa. Exatamente. Em 77, além de tudo isso, o pacote de Abril era o nome daquilo, né? Pacote de Abril, a manifestação foi em agosto de 77, mas nós tivemos também nos anos anteriores aquele contexto da ditadura militar, né? Censura, tortura, a morte de líderes sindicais, líderes estudantis, jornalistas. Tudo aquilo fez com que a sociedade brasileira encontrasse na Carta aos Brasileiros um ponto de desafogo, sem dúvida alguma. E agora também, nós temos isto, a Carta vem precedida por sistemáticas ameaças à democracia, por plantar uma desconfiança na nossa democracia. Olha, a urna não é segura. Olha, os tribunais não são seguros. Olha, o sistema eleitoral não é confiável. E a sociedade está dizendo, escuta, espera lá, é um ponto de desafogo. Vamos reafirmar a nossa confiança nas instituições democráticas. Tem muitas coisas, tem muitas semelhanças. É uma resposta em 77 e é uma resposta em 2022, ainda que as perguntas sejam diferentes. É mais uma manifestação na linha tradicional da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo ao longo da história? Não tenho dúvida.
José Gregório, ex-ministro da Justiça e subscritor da Carta de 77, foi um dos oradores que precederam a leitura pelo professor Gofredo, né? O professor Zé Gregório, com muita felicidade, e que virá aqui, hein? O professor Gregório deve ter uns 93 anos, ele virá aqui. O Zé Gregório deu uma entrevista à Folha de São Paulo esses dias, em que ele disse o seguinte: existe a carta-mãe e existe a carta-filha. A carta-mãe é a carta de 77, que ele subscreveu. E a carta-filha é esta de 2022. Acho que ele tem toda a razão. Isso mostra um pouco a filiação, a linhagem da Faculdade de Direito, que, em determinados momentos cruciais da vida pública nacional, levanta a bandeira da defesa da democracia, das liberdades democráticas, da igualdade, da justiça social e da defesa da Constituição. E esse movimento, essa carta, as duas cartas estão tendo uma cobertura entusiasmada pela imprensa, não? Inclusive internacional, viu? A ponto de que eram tantos os órgãos da imprensa internacional curiosos que nós colocamos ali no site a carta em diversas línguas, em alemão, em francês, em inglês, em espanhol, em italiano. Colocamos a carta em várias línguas. Tamanha foi a repercussão, inclusive internacional. Professor, vamos falar um pouco sobre o que vai acontecer nesta quinta-feira. Como vai ser a organização do evento que vocês estão desenhando? Eu gostaria de receber aqui no pátio da faculdade todo aquele número extraordinário de 1 milhão de subscritores da carta. Eu gostaria, sinceramente, de receber todos no pátio. Mas o pátio é acanhado, não comporta todos estes brasileiros que gostariam de estar aqui. Aí eu poderia falar, por que não faz no largo? Nós faremos também no largo, mas o largo também não comporta, não é? É gente demais. Então, nós optamos por fazer algo, digamos, que conecte o pátio e o largo ao Brasil, que daqui ecoe um grito para brasileiras e brasileiros. O Largo de São Francisco, evidentemente, é maior do que o pátio, mas o que comporta o Largo de São Francisco? Umas 20 mil pessoas, se tanto, 30 mil pessoas. Não é o Vale do Anhangabaú, não é a Avenida Paulista num domingão, não é, sei lá, a Praça Charles Miller, a Praça da Sé, lugares onde tradicionalmente nós temos em São Paulo manifestações com 500 mil, 1 milhão de pessoas. No Largo de São Francisco não cabe isso. Então, mas para as nossas dimensões, estaremos aí com certeza com o largo lotado, com as adjacências, também com muita gente, telões espalhados por aqui, de sorte que todo mundo... E, na verdade, na área da tecnologia, nem precisa um telão. Basta com o celular acessar o canal do YouTube da faculdade ou qualquer canal de televisão aberta, o que é muito fácil, que a pessoa assiste o ato. Mas digamos, aquele congraçamento, né? Aquela união de forças, aquele sentido de pertencimento que atrai as pessoas, né? E então nós vamos dividir isto em 3 grandes espaços. Um é o espaço interno da faculdade. Outro é o Largo de São Francisco. E outro, o mais importante de todos, o Brasil inteiro conectado a este ato. São estas 3 dimensões. No interior da faculdade, como eu não consigo receber a população brasileira, nós teremos convidados. E esses convidados não serão apenas os alunos e os professores da faculdade, de maneira alguma, e os alunos receberam muito bem isto. Viu? Os alunos, nós temos 4 mil alunos na Faculdade de Direito, 2.500 de graduação e 1.500 de pós-graduação. Nós dissemos claramente a eles. Claro que nós vamos distribuir alguns convites para os nossos alunos de graduação, de pós-graduação, para os nossos professores. Mas esse não é um ato exclusivo dos alunos da Faculdade de Direito. Esse é um ato da sociedade civil. Então, nós queremos convidar também movimentos sociais, entidades que apoiaram a organização de toda esta mobilização,
que nós tenhamos aqui toda a diversidade cultural, étnica, racial, de gênero, no pátio da faculdade, de maneira que nós vamos distribuir estes convites pelos vários grupos, pelas várias entidades que apoiaram a manifestação. Vai ter reclamação? Claro que vai ter reclamação. Por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil vai sair aqui da sua sede com 1.000 advogadas e advogados, foi o que me disseram, né? Sairá da sede da Ordem, que fica a 500 metros de distância aqui da faculdade, subirá para o Largo de São Francisco com 1.000 advogadas e advogados. Eu gostaria de receber de braços abertos aqui as 1.000 advogadas no pátio. Vai dar? Não vai. Não vai caber. Então, eu vou ter que dar um conjunto de convites para a OAB. Né? A OAB também trará um grupo, assim como o Centro Acadêmico 11 de Agosto, assim como a UNE, assim como a Coalizão Negra, assim como a Comissão Arnes, e por aí vai, assim como a Fiesp. Todos estarão representados no Largo de São Francisco. Né? Eu terei juízes e promotores, terei advogados e estudantes de direito, mas terei também estudantes que nada têm a ver com direito, subscritores da carta que nada têm a ver com o direito, de forma que a gente possa ter um pátio multicultural, multirracial, um pátio que represente a sociedade brasileira. Por isso serão representantes dos diversos setores da sociedade. Depois, na rua, é outra história. Na rua, enfim, está aberto para quem conseguir chegar aqui. E no Brasil afora, para que se tenha uma ideia, viu, Serrano? Foram inúmeras as faculdades de direito, as universidades e mesmo escolas que não têm nada a ver com direito, outros cursos de todas as áreas, que vieram me pedir autorização para transmitir o evento. Não precisa pedir autorização. É um evento que estará aberto livremente para qualquer um. Vocês estão mais do que autorizados. A ideia da transmissão é que todo mundo possa assistir e reproduzir. Então, olha, eu não tenho a lista atualizada, mas mais de 20 faculdades de direito nos procuraram e mais de 30 universidades nos procuraram para fazer a transmissão. Então, vai ser um ato do Brasil inteiro, né? Uma festa nacional pela democracia. A nossa felicidade é de acontecer no dia 11 de agosto, que é o dia da criação dos cursos jurídicos no Brasil. Quer dizer, o espaço é pequeno, mas do ponto de vista simbólico, ele é nacional e até mais do que nacional, diante da importância do assunto que será discutido, né? Exatamente. Muito obrigado, professor Campilongo. Nós também vamos aqui no Jornal da USP, nós vamos transmitir via o canal USP, vamos transmitir via o Jornal da USP, a Rádio USP vai transmitir. Vamos nos unir a todos esses meios de comunicação que a comunicação hoje permite, para que esse ato tenha o maior alcance possível e tenha os melhores efeitos possíveis. Me permite apenas uma palavra, professor Serrano? Claro, todas. Falta pouquíssimo para que a gente alcance 1 milhão de subscrições. Falta pouco. Né? Sim. E eu tenho a confiança de que nós atingiremos este número. Basta que um subscritor consiga a adesão de um vizinho, de um amigo, de um parente, de um conhecido, para que a gente ultrapasse, se conseguir uma adesão, quem já subscreveu, nós ultrapassaremos muito rapidamente a casa de 1 milhão. Então, aqueles que subscreveram, convidem mais uma pessoa, uma apenas, para que subscrevam a Carta às Brasileiras e aos Brasileiros. E, independentemente de ter um amigo subscritor ou de conhecer um subscritor, eu queria convidar a todos, a todas, que entrem no site www.estadodedireitosempre.com e podia repetir, é muito fácil subscrever o nosso documento. E vamos chegar a 1 milhão, sim, com facilidade. Por favor, repita o endereço eletrônico. Pois não.
www.estado de direito sempre, tudo junto, estado de direito sempre.com. Mas olha, basta, a procura é tão grande que basta escrever no Google lá Estado de Direito Sempre que já vai aparecer o site. Tá perfeito. Esperamos, então, que o dia 11 de agosto seja um marco que reverta esse clima em torno das eleições e marca um passo importante para a consolidação cada vez maior da democracia no Brasil. Obrigado, professor Campilongo. Eu que agradeço, professor Serrano, a vocês e a toda a equipe da USP. Muito obrigado. Até a próxima.